Existe uma coisa que acontece na vida das pessoas e é de todo mundo, sem exceção, e não tem escapatória, que são os ciclos repetitivos. Todas as pessoas que de alguma forma ainda não aprendeu algo vai viver um ciclo repetitivo. E não sou eu que estou dizendo, isso é uma lei universal, porque a gente desceu aqui na matéria, a gente é uma alma vivendo uma experiência humana neste corpo e a gente necessita experienciar algumas situações na nossa vida, sejam elas relações interpessoais, relações de escassez, relações de riqueza, relações de prosperidade. E uma coisa que ficou muito claro para mim durante a minha trajetória de vida até o momento que eu vivo hoje são os ciclos repetitivos. O porquê que eles acontecem na vida da gente. Por que a gente revive momentos, às vezes só trocam as pessoas, mas as situações são as mesmas, né? E as adversidades, os problemas, às vezes as crises são as mesmas basicamente. Porque todo ciclo repetitivo ele tem uma única finalidade para você que está me assistindo: te ensinar algo. E às vezes ele está tão na nossa cara, tão na nossa frente, que as outras pessoas de fora, elas enxergam nitidamente isso, enxergam nitidamente o que você precisa melhorar na sua vida, só que você de alguma forma ainda não enxerga. Talvez porque você não esteja pronta, talvez porque você ainda não despertou, talvez porque você ainda está preso, apegado materialmente ou espiritualmente, apegado emocionalmente a alguém ou alguma coisa, algum objeto, algum bem material. E isso impacta diretamente a nossa vida, a nossa vida próspera, de prosperar, né? Impacta diretamente a nossa prosperidade material aqui na Terra. Porque enquanto você vive ciclos repetitivos, você está de fato tendo que meio que postergar algumas coisas de chegar até você. E uma das experiências da minha vida que eu vivi ciclos repetitivos, que eu quero compartilhar com você, são os meus relacionamentos. Eu tive 3 relacionamentos que foram basicamente as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas crises emocionais, sabe, tudo conturbado igual, só mudava a pessoa. E não estou dizendo que estou livre, né, das coisas que eram causadas dentro do relacionamento. Eu estou dizendo que eu também era um causador e eu não enxergava que eu atraía aqueles ciclos repetitivos. E aí a gente precisa mudar o comportamento da forma como a gente está vivendo aquela situação para poder enxergar como se fosse alguém de fora observando a cena assim dos dois, entende? E o ciclo repetitivo para mim ele ficou muito claro quando eu comecei a perceber que a minha vida ela não andava, que ela ficava estagnada, que de alguma forma tudo que eu fazia, né, todos os trabalhos que eu entrava, todo o dinheiro que entrava na minha vida, ele não ficava. Por quê? Eu ainda estava apegado emocionalmente a alguém que também estava curando as suas feridas, suas dores emocionais, que não tinha controle emocional. E tudo que eu olhava no outro, eu também tinha em mim, por incrível que pareça, né? Olha como o universo é, né? Como criador. Ele coloca pessoas na nossa vida pra gente se relacionar. Claro que às vezes pessoas que talvez a gente tenha algum débito também com essas pessoas, né? Porque a gente sempre está em débito de alguma coisa e a gente precisa olhar no outro questões que a gente não gosta, que a gente acredita que isso é ruim, para poder enxergar que também tem coisas na gente que a gente precisa melhorar, porque se todos nós fôssemos perfeitos, para que a gente ia se relacionar, né? Já estaria todo mundo virando um ser de luz, não estaria aqui neste planeta, né? Revivendo histórias, né? Só trocando os papéis, os personagens, porque a história é sempre a mesma e só muda os personagens. E quando você entende isso, você entende que tudo é transitório, que a gente só está trocando os endereços, a gente só está trocando os personagens, só está trocando a vestimenta e revivendo novas histórias, trocando apenas o lugar, as pessoas e as situações. Aonde eu quero chegar? Que enquanto você não enxergar nas pessoas que você se relaciona, e não é só conjugal que eu estou dizendo, as pessoas que você se relaciona no geral, família, amigos, as pessoas do trabalho, né? Porque
Gente, se tem pessoas que testam a gente, são as pessoas do trabalho. O seu chefe, o seu líder, a pessoa com quem você tem mais atrito no trabalho. Essa pessoa, ela existe para te ensinar algo. E às vezes você vai falar, eu não quero mais trabalhar nessa empresa porque fulano de tal é insuportável, só me atrapalha, só atrasa o meu caminho. Aí você troca de empresa, você encontra outra pessoa com as mesmas características para te testar novamente. E não vai adiantar ficar trocando de empresa, gente. Se tem uma coisa que eu fiz na minha vida é trocar de empresa. E aí aparecia outras pessoas com as mesmas características, porque sempre vai ter alguém que vai testar a sua paciência, vai testar a sua resiliência, vai testar a sua capacidade técnica às vezes, vai testar a sua humanidade, entende? E são os ciclos repetitivos do universo tentando ensinar algo para você que você ainda não enxergou. Você precisa entender que não adianta a gente mudar o cenário e as pessoas, porque o universo ele traz a situação de volta para você. E nos relacionamentos conjugais que eu vivi, foi igualzinho. Os comportamentos eram os mesmos. Só que enquanto eu não mudasse algo dentro de mim, principalmente a minha visão, a forma de eu olhar para as pessoas, a forma de eu reviver essas relações, eu ia continuar vivendo as mesmas adversidades, os mesmos problemas, as mesmas crises existenciais, os mesmos crises de ciúmes, as mesmas falta de gestão financeira dentro dos relacionamentos, porque foi um dos motivos causadores de todos os términos dos relacionamentos que eu tive, brigas, descontrole emocional, tudo tava interligado, sabe? Porque tudo que havia de não curado dentro de mim, tudo que não estava curado em mim, tudo que não estava bem resolvido dentro de mim, de alguma forma eu atraía isso no outro. E não era só no conjugal, como eu já falei aqui. Era também no profissional, no pessoal com os amigos, porque também você atrai pessoas pela mesma frequência e vibração. Logo, entende-se que as pessoas que você está atraindo também estão com pendências a serem resolvidas. E aí a gente fica trocando farpas, fica vivendo momentos repetitivos, e o universo, o criador, ele é tão inteligente, tão sábio, que ele faz com que você viva com essas pessoas e só troca os personagens para você começar a enxergar pontos que precisa melhorar em você. E quando você salta, quando você busca o conhecimento, começa a estudar muito sobre você, começa a assistir conteúdos como esse, você começa a enxergar que não está no outro que você está buscando, está dentro de você. Está dentro de você aí que está assistindo. Está dentro de você. E são coisas simples que você busca no outro que muitas vezes você ainda não enxergou em você. Um dos pontos, amor próprio. Amor próprio. A maioria não tem amor próprio. E desenvolver amor próprio, eu acredito que leva um bom tempo da nossa vida. Olha, eu quase 40 anos. Leva um bom tempo. Eu já vi pessoas com 50, 60 anos que ainda não entendeu o que é amor próprio. E quando a gente fala disso, parece até clichê, né? Mas tem gente que ainda é apegado emocionalmente a outras pessoas. Se relaciona apenas por carência, por medo. Medo de envelhecer sozinha. Eu tinha essa crença também, medo de envelhecer sozinho. Meus pais falavam isso dentro de casa. Eles ouviram isso dos pais deles, que ouviram isso dos outros pais. Os nossos ancestrais falavam isso o tempo todo, na mesa da cozinha lá, todo mundo almoçando, comendo. Olha, você não vai casar, não vai ter filho para cuidar de você, senão você vai morrer sozinho, hein? Vai envelhecer sozinho, quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você? Toma cuidado, hein? Vai ficar titio, vai ficar titia. Ai, gente, essas coisas que vão inserindo na nossa mente, isso vai minando e a gente vai se relacionando apenas por medo de ficar só. E aí vai aceitando qualquer cacareco, qualquer cacareca que vai chegando aí na nossa vida. Tudo pessoas mal resolvidas, vítimas se relacionando com vítimas. E aí a gente treta, briga o tempo todo, crise de ciúmes, pessoas que olhou pro lado já quer dar um tiro, porrada e bomba, porque tá tudo mal resolvido. E a pessoa que tem crise de ciúmes pela outra,
pessoa que mais tem ciúmes é a que mais é mal resolvida, porque ela ainda não entendeu que amor não se prende, amor não se controla, amor é livre. E eu sempre gosto de fazer a comparação do amor com um passarinho, né? O passarinho na gaiola. O passarinho na gaiola. Eu entendi essa metáfora da vida, de observar o passarinho na gaiola, quando eu estava na casa da minha tia, uma tia Fátima, se ela estiver assistindo, tia, um beijo pra ti. Ela tomou uma decisão importante, que foi soltar os passarinhos depois da nossa conversa. Ela tinha um casal de passarinho na gaiola, uma gaiola bonita até, e ficava lá no meio da cozinha dela, assim, aquele casalzinho lindo, um passarinho, um verdinho, um amarelinho. E aí eu estava, acho que, almoçando na casa dela, e eu falava, tia, você não tem dó de deixar esses passarinhos presos aí na gaiola? Ela fala, mas eu comprei assim. Eu falei, mas vamos lá, olha para os dois. O que Deus criou nessas criaturinhas? Deus deu asa para eles. Qual é a beleza de ver o passarinho dentro da gaiola? Não tem. A beleza é ver ele voando. A beleza é ver o passarinho voando nas árvores, sabe? Olhar para o céu e ver aquele bando de pássaros. Ele tem asas. É muito ruim ver ele preso ali. A sua forma de amor é demonstrando que ele tem que ficar preso ali só para você? Sendo que ele nasceu para voar e para ser livre, para todo mundo observar a beleza dele voando? E ela falou, faz sentido. Cheguei na casa dela no outro dia, os passarinhos já não estavam mais lá. Acho que a consciência bateu e ela soltou os passarinhos. Eu fiquei muito feliz. Eu até comentei isso com ela na época. Hoje, você vai na casa dela, só tá a gaiola lá. Aí ela comprou uns passarinhos de plástico e colocou lá dentro, assim, pra ela lembrar dos passarinhos. Moral da história. O amor, ele é livre. Ele é liberto. Se a pessoa realmente te ama, ela volta pra você. Entende? Então, não faz sentido a pessoa ainda que não entendeu que amor é liberdade. Se a pessoa quer estar na sua vida, ela vai voltar pra você. A gente não prende ninguém. O amor é livre, é liberto. Quem gosta e quem quer continuar do seu lado vai estar por livre e espontânea vontade. A gente não tem que prender ninguém, não tem que controlar ninguém, não tem que ficar controlando o que a pessoa está fazendo, controlar com quem ela conversa no celular. Porque tudo tem um propósito na vida da gente. E quando eu comecei a entender isso, que eu estava na minha reforma íntima em 2017, 2016, na casa da minha mãe, no interior de São Paulo, eu comecei a expandir a minha mente e entender que os ciclos repetitivos, eles tinham uma missão na minha vida, ensinar alguma coisa. Não era para me deixar chorando, não era para me deixar para baixo, não era para me deixar triste, angustiado, reclamar da vida, ou querer tirar minha vida, que já passou isso pela minha cabeça. Eu preciso me matar, eu preciso tirar minha vida, não quero mais continuar aqui nesse mundo. Nossa, minha adolescência, então, meu pai, como eu chorava. Né? A primeira traição, já chorava. Então, entenda que os ciclos repetitivos, ele tem uma única missão na sua vida, te ensinar algo. E se você ainda não aprendeu a identificar que você está vivendo ciclos repetitivos, aí é mais preocupante. Porque talvez você esteja adormecida de fato na Matrix. Ou você, adormecido, ainda não consegue enxergar que está vivendo ciclos repetitivos. Começa a fazer um balanço da sua vida e observar se as pessoas que entram na sua vida não têm as mesmas características, não fazem você passar pelas mesmas situações, principalmente os relacionamentos conjugais. Eduardo, mas eu sou feliz com a pessoa que eu estou. Então, não é para você. Né? Talvez esse conteúdo não esteja para você neste momento. Mas pode ser a questão do lado profissional. Você está estagnado na carreira, ainda não fica repetindo o trabalho, sai de um emprego, entra no outro, acontecem as mesmas coisas. Então, será que a questão não está dentro de você? Será que você não atrai esse tipo de situação que sempre fica se repetindo na sua vida? Porque eu saía de uma empresa, entrava noutra e eram as mesmas coisas. Aí mal dava um ano, eu já estava cansado daquele lugar, as pessoas, já me cansava. E aí vinham os meus líderes me testar, a paciência. Será que também você não teria problema com hierarquia?
Porque geralmente pessoas que têm problema com hierarquia, que teve problema com os pais, que ainda não resolveram, vão ter problemas dentro das empresas com questão de hierarquia. Uma coisa que ficou bem claro para mim, que se você não consegue respeitar pai e mãe, você provavelmente vai ter dificuldade de responder hierarquias dentro das empresas onde você trabalhar. Então você vai ter dificuldade de lidar com o chefe, de aceitar ordens, né, de aceitar tarefas novas. Se chegar um colega do seu trabalho, às vezes ele está no mesmo nível ali, e só da pessoa pedir para você fazer uma nova tarefa, você já vai se sentir incomodado, achando que ele está sendo superior a você. E às vezes a pessoa está pedindo mesmo porque ela precisa da ajuda, né? E você já se sente incomodado achando que a pessoa está se sobressaindo, querendo dar uma de chefe, dar uma de supervisor acima de você. Então isso pode ser uma questão de problemas com hierarquia, porque eu estou falando umas coisas que estão vindo na minha mente, que eu já tive de questão de problema com hierarquia por ter problemas mal resolvidos com o meu pai, por exemplo, né? E o meu pai, ele era uma pessoa extremamente autoritária, muito, sabe aquele homem chucro, grosso, que não tem esse negócio de conversar, se você olhar já leva um tapaço na cara, aquela criação bem antiga. Então ficou mal resolvida essa questão com meu pai. Não estou dizendo agora, né? Hoje já está muito bem resolvido, mas na época ficava muito mal resolvido. Então todo líder que eu tinha, eu já sentia que aquilo era uma ameaça, né? Então eu já ia bater de frente, eu não aceitava as ordens, não aceitava fazer certos tipos de tarefa, e aí isso causava de alguma forma um desconforto para eu poder continuar nas empresas. Então essas questões que a gente vai vivendo de ciclos repetitivos, não só nos relacionamentos, mas também nos trabalhos, envolve essa questão de questões mal resolvidas com os pais. Então pensa sobre isso que eu estou te falando aqui, porque isso por um longo período de tempo impactou na minha estagnação de carreira, que consequentemente estagnou o lado financeiro, que consequentemente estagnou o meu lado de prosperidade, e aí atrasava todo o meu ciclo financeiro, né? Todo o meu ciclo de equilíbrio espiritual e de prosperidade na matéria. Então, são questões que a gente precisa começar a trabalhar e começar a reconhecer que nós temos falhas, que nós estamos aqui em aprendizado, que isso daqui é uma escola, que assistir um conteúdo como esse é para nos ensinar a amadurecer de fato e reconhecer que somos humanos, que já estamos numa fase adulta e que a autorresponsabilidade de assumir as falhas é um ponto importante quando você quer dar um passo para crescer, para evoluir e para prosperar. Tá? Então, se você está aqui até o final desse vídeo e você se identificou com esse conteúdo, reflita, faça um balanço aí sobre a sua vida, veja se você não está vivendo ciclos repetitivos, porque isso é um grande causador de estagnação de carreira, de vida, de prosperidade. E é isso que eu precisei fechar para balanço por um tempo para começar a colocar a minha vida de volta nos trilhos. E reconhecer que se eu quisesse entrar num caminho de riqueza, eu precisaria fazer um fechamento para balanço na minha vida e começar a enxergar onde eu estava errando. E um dos erros era os ciclos repetitivos de falhas que eu tinha, que eu precisava corrigir essas falhas. Entendeu? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, e eu te espero então nos próximos vídeos. Até lá!